Denúncia real dessa avó. Engravidei de 2 homens no mesmo mês. Eu não sabia quem era o pai. Essa era a última coisa que eu esperava encontrar no diário da minha avó, enquanto os raios de sol da manhã filtravam pelas cortinas da sala. O pó dançava no ar, e cada página amarelada parecia sussurrar segredos de um passado que eu mal conhecia. As palavras se destacavam, pesadas como tijolos. Uma história de amor proibido, uma gravidez inesperada, vidas entrelaçadas na teia do destino. Logo após descobrir que estava grávida, meu coração disparou. Ao mesmo tempo, um nó na garganta se formou. Mal sabia se o pai era Daniel, meu ex-namorado complicado e ambicioso, ou Alex, aquele ativista que havia me encantado com sua paixão por justiça. O que aconteceria comigo? E com esse bebê? Meus pensamentos giravam como uma espiral sem fim. Daniel queria conquistar o mundo da moda, e em noites intensas falávamos sobre sonhos, mas na manhã seguinte suas promessas se desvaneciam. Por outro lado, Alex era um respiro de ar fresco, com ideias que pulsavam, e um olhar que incendiava meu coração. Agora, ambos pareciam sombras distantes. Enquanto eu folheava o diário, o cheiro de mofo e papel envelhecido se misturava com o aroma do café que eu havia preparado. As páginas estavam desgastadas, repletas de rabiscos, e em algumas linhas desenhei o rosto da minha avó na minha mente. Uma mulher forte, com uma história que desafiava o tempo. Mas o que eu encontrava ali era mais do que uma simples biografia. Era uma revelação. A cada frase, os segredos da minha linhagem pareciam crescer como raízes raivosas de uma árvore antiga. Uma parte de mim desejava entender cada detalhe, mas outra parte tinha medo. O que eu faria se tudo aquilo se repetisse? Seria eu também uma mulher condenada a segredos e escolhas questionáveis? Minha avó sempre foi meu modelo de força, mas agora suas falhas pareciam invadir minha vida. A imagem de um passado tumultuado se misturava à realidade da minha própria gravidez. Estaria eu condenada à mesma espiral de erros? O sol lá fora brilhava intensamente, como se quisesse me lembrar que a vida continuava, independentemente das tempestades que eu enfrentava. Estava prestes a colocar o diário de volta na prateleira, quando uma mensagem pipocou na tela do meu celular. Era de Daniel. Meu coração parou. Oi, Laura. Precisamos conversar. Eu não consigo parar de pensar em nós. Uma onda de ansiedade me engoliu. Confiar nele seria um erro. O passado estava me assombrando. E agora, essa mensagem onda, impulsionando tudo ainda mais pro abismo. Fiquei ali, parada, com o celular na mão e o diário aberto na outra. As palavras não se afastavam da minha cabeça. Quem era o pai? E o que eu realmente queria? A verdade ou a conveniência? Com todo esse peso no peito, tudo que eu conseguia era me perguntar: qual caminho escolher? O que essa escolha significaria? Aquele instante, com o coração dividido e a mente confusa, prometia um desfecho cheio de incertezas. E eu sabia que esse não era o fim. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fiquei ali, parada, com o celular na mão e o diário aberto na outra. As palavras ecoavam na minha mente. Quem era o pai? E o que eu realmente queria? A verdade ou a conveniência? Antes que eu pudesse decidir, uma batida forte na porta fez meu coração disparar. Era como um alerta, um chamado para a realidade. Abri a porta e, para minha surpresa, encontrei uma mulher desconhecida, com uma expressão ansiosa no rosto. Seus olhos eram grandes e brilhantes, como se guardassem segredos que estavam prestes a despencar. "Laura?" perguntou, quase ofegante. Eu assenti, confusa. "Preciso falar com você. É sobre a sua avó e sobre você." Meu coração começou a acelerar. Aquelas palavras pesavam no ar. Eu a convidei a entrar, mal sabendo que essa decisão mudaria tudo. Ela começou a falar rapidamente, as palavras fluindo como um rio impetuoso. Seu avô tinha um passado que ninguém conhecia. E esses homens, eles não são apenas homens na sua vida. O que vou te contar vai derrubar tudo o que você pensa que sabe. Ambas sentamos no sofá enquanto ela pegava um envelope amarelado da bolsa. Com mãos trêmulas, ela me entregou. "Isso pertence a ela", disse, a voz embargada. Abri o envelope e tirei uma foto desgastada. Uma foto de minha avó ao lado de Daniel e Alex, cada um segurando uma mão da minha avó com um brilho nos olhos. O que estava acontecendo? A imagem parecia um fantasma em minhas mãos. "Isso não pode ser", murmurei, mas a mulher continuou. "Ela nunca contou a verdade sobre a sua primeira gravidez. Um dos homens é você, a outra é sua mãe. O que você não sabe é que sua avó teve filhos com ambos. Um deles é seu pai e o outro é seu avô. O que isso significa é mais complicado do que você imagina." Meus pensamentos giravam. Eu mal consegui digerir a revelação. Como assim? Eu estava prestes a trazer uma nova vida ao mundo, e a história de minha família estava se desintegrando diante dos meus olhos. "O quê? Como você sabe disso?" perguntei, a voz trêmula. Ela respirou fundo. "Eu sou da sua família, uma prima distante que sua avó tentou manter longe. Mas quando descobri que estava gravemente doente, senti que precisava chegar até você. A história dela foi enterrada, e se você não descobrir a verdade agora, as consequências serão devastadoras. Você precisa saber sobre o passado para não repeti-lo." Cada palavra dela era como uma faca cortando minha alma. As duas vidas que já estavam emaranhadas se tornaram um emaranhado ainda maior. A ideia de que a minha gravidez podia repetir a história trágica da minha avó. E as sombras dos homens que amei estavam agora manchadas por uma tomada de decisões obscura. Enquanto tentava processar isso, o meu celular vibrou novamente. A mensagem de Daniel piscava na tela. "Laura, eu não posso esperar. Eu sou o pai." Meu coração quebrou. Por um lado, não havia como confiar nas palavras de Daniel. Mas, por outro, o que ele disse poderia ser uma ponte para o amor. E agora, a revelação da mulher só atrapalhava tudo. O que eu faria? Quais eram as minhas opções? E passado estava se aglomerando em torno de mim,
e eu estava prestes a ser engolida. Em meio ao turbilhão de emoções, uma dúvida crucial floresceu em minha mente. Eu realmente conhecia minha avó? E quem realmente era eu? As respostas estavam começando a se desvendar, mas isso parecia apenas o começo de algo ainda mais aterrorizante. Eu estava prestes a tomar uma decisão que mudaria não só a minha vida, mas a de um bebê inocente que nem sabia o peso que carregava. Fiquei ali, parada, com o celular na mão e o diário aberto na outra. Meu coração batia descompassado. As palavras da mulher ecoavam na minha mente, pesadas como tijolos. Um deles é seu pai e o outro é seu avô. O que isso significava? Eu estava prestes a dar à luz e a história da minha família se desmoronava como um castelo de cartas. A sua avó fez escolhas difíceis, a mulher disse, tentando me acalmar. Mas nada poderia acalmar a tempestade que se formava dentro de mim. Eu mal conseguia respirar. O que eu deveria fazer com essa informação devastadora? Meu olhar estava fixo na foto amarelada em minhas mãos. E eu quase não percebi quando a mulher disse algo sobre um testamento. Um testamento? Perguntei com a voz entrecortada. Ela assentiu. Seus olhos grandes e brilhantes carregavam uma mistura de urgência e medo. Ela deixou uma carta, Laura, sobre como tudo isso aconteceu. Você precisa encontrá-la. Antes que eu pudesse responder, um barulho forte vindo da porta me surpreendeu. Meu coração disparou. Era como se tudo ao meu redor estivesse prestes a desabar. A mulher também ficou alerta, e antes que eu pudesse questioná-la, a porta se abriu com um estrondo. Era Daniel. Sua expressão estava carregada de ansiedade. Eu disse que precisava conversar, ele exclamou, percebendo a tensão no ar. Eu o encarei, confusa. O que ele estava fazendo aqui, agora, nessa situação? A mulher olhou entre nós, sua expressão mudando para algo mais sério. Não é uma boa hora para você estar aqui, Daniel, ela disse, suas palavras soando como um aviso. A tensão aumentava, um fio prestes a arrebentar. Você não sabe o que está acontecendo. Daniel avançou, mas suas palavras foram interrompidas por uma nova mensagem que vibrou no meu celular. Era uma notificação de um número desconhecido. Tremendo, eu abri a mensagem e o que eu vi fez meu estômago se revirar. Laura, é hora de você saber a verdade sobre sua avó e você mesma. A sua vida depende disso. Havia um anexo, uma gravação. Jogue tudo fora, Laura, Daniel gritou. Mas eu mal ouvi. Com uma mistura de medo e curiosidade, cliquei na gravação. A voz da minha avó ecoou, clara e direta. Se você está ouvindo isso, é porque a verdade está te cercando. Eu cometi erros, tanto erros. Uma troca de amores, um pacto de silêncio. O bebê era uma promessa de amor e traição. As palavras dela preenchiam o espaço e o clima se tornava cada vez mais denso. O segredo que guardamos não é só sobre você. É sobre a vida de muitos. A escolha que fiz afetou gerações. O que estou prestes a revelar mudará tudo. Meu corpo estremeceu. O que isso significava? Daniel estava pálido. A expressão dele temulhava entre o medo e a incredulidade. Laura, desliga isso! Ele berriu, quase em desespero. A gravação continuava, e enquanto a voz da minha avó se desenrolava, tudo o que eu conhecia parecia desmoronar.
Ela falava sobre um passado sombrio, um amor não correspondido, traições que ecoavam na história da família. Eu não conseguia acreditar. O que mais haveria? O que estava disposto a ser na minha vida? De repente, uma batida forte na janela chamou minha atenção. Um homem desconhecido estava lá, olhando. Havia algo nele. Um mar de familiaridade. De repente, a gravação parou com um estalo e um novo pânico tomou conta de mim. O que aquele homem queria? Ele tinha resposta para tudo? O que eu faria agora? O que era real? O mundo ao meu redor estava desmoronando em uma avalanche de segredos e revelações. A escolha estava começando. A pulseira da história familiar batia forte em meu pulso, como um chamado impossível de ignorar. A vida de um bebê inocente dependia dos segredos que agora borbulhavam à superfície. Qual seria a minha decisão? Fiquei ali, parada, com o celular na mão e o diário aberto na outra. Meu coração batia descompassado. As palavras da mulher ecoavam na minha mente, pesadas como tijolos. O deles é seu pai e o outro é seu avô. O que isso significava? Eu estava prestes a dar à luz e a história da minha família se desmoronava como um castelo de cartas. A sua avó fez escolhas difíceis, a mulher disse, tentando me acalmar. Mas nada poderia acalmar a tempestade que se formava dentro de mim. Eu mal conseguia respirar. O que eu deveria fazer com essa informação devastadora? Meu olhar estava fixo na foto amarelada em minhas mãos. E eu quase não percebi quando a mulher disse algo sobre um testamento. Um testamento? Perguntei com a voz entrecortada. Ela assentiu. Seus olhos grandes e brilhantes carregavam uma mistura de urgência e medo. Ela deixou uma carta, Laura, sobre como tudo isso aconteceu. Você precisa encontrá-la. Antes que eu pudesse responder, um barulho forte vindo da porta me surpreendeu. Meu coração disparou. Era como se tudo ao meu redor estivesse prestes a desabar. A mulher também ficou alerta. E antes que eu pudesse questioná-la, a porta se abriu com um estrondo. Era Daniel. Sua expressão estava carregada de ansiedade. Eu disse que precisava conversar, ele exclamou, percebendo a tensão no ar. Eu encarei, confusa. O que ele estava fazendo aqui, agora, nessa situação? A mulher olhou entre nós, sua expressão mudando para algo mais sério. Não é uma boa hora para você estar aqui, Daniel, ela disse, suas palavras soando como um aviso. A tensão aumentava, um fio prestes a arrebentar. Você não sabe o que está acontecendo. Daniel avançou, mas suas palavras foram interrompidas por uma nova. Mensagem que vibrou no meu celular. Era uma notificação de um número desconhecido. Tremendo, eu abri a mensagem e o que eu vi fez meu estômago se revirar. Laura, é hora de você saber a verdade sobre sua avó e você mesma. A sua vida depende disso. Havia um anexo, uma gravação. Jogue tudo fora, Laura. Daniel gritou, mas eu mal ouvi. Com uma mistura de medo e curiosidade, cliquei na gravação. A voz da minha avó ecoou, clara e direta. Se você está ouvindo isso, é porque a verdade está te cercando. Eu cometi erros, tanto erros. Uma troca de amores, um pacto de silêncio. O bebê era uma promessa de amor e traição. As palavras dela preenchiam o espaço e o clima se tornava cada vez mais denso.
O segredo que guardamos não é só sobre você. É sobre a vida de muitos. A escolha que fiz afetou gerações. O que estou prestes a revelar mudará tudo. Meu corpo estremeceu. O que isso significava? Daniel estava pálido. A expressão dele tremulava entre o medo e a incredulidade. Laura, desliga isso! Ele berrou, quase em desespero. A gravação continuava, e enquanto a voz da minha avó se desenrolava, tudo o que eu conhecia parecia desmoronar. Ela falava sobre um passado sombrio, um amor não correspondido, traições que ecoavam na história da família. Eu não conseguia acreditar. O que mais haveria? O que estava disposto a ser na minha vida? De repente, uma batida forte na janela chamou minha atenção. Um homem desconhecido estava lá, olhando. Havia algo nele, um ar de familiaridade. Ele gesticulou de forma frenética, como se estivesse tentando me avisar de algo. O pânico tomou conta de mim. O que aquele homem queria? Ele tinha resposta para tudo? A gravação parou com um estalo e uma nova onda de pânico me varreu. Antes que eu pudesse agir, o homem que estava na janela entrou de forma violenta, assustando a mulher ao meu lado. Ele olhou diretamente para mim e disse com a voz trêmula: Laura, eu sou seu irmão. A sala congelou. O mundo ao redor desapareceu. Eu não podia processar. O quê? Consegui murmurar, sem saber se ria ou chorava. Irmão? Como assim? Sentia o chão desmoronar sob meus pés. Temos que sair daqui agora. A história que você conhece é uma mentira. Ele falava rápido. Suas palavras pareciam um grito de socorro. Em questão de segundos, minha cabeça girava. O que ele queria dizer? E mais importante, como ele sabia de tudo isso? Daniel ficou paralisado. A expressão dele era de choque absoluto. Esse não é o momento. Vamos pensar, ele disse. Mas a urgência nos olhos do homem me fez hesitar. Ele se virou para mim, apelando. Você precisa me ouvir. Tudo o que você sabe sobre sua avó está errado. Ouvindo isso, o celular vibrou de novo. Olhei para a tela e vi uma foto que me fez voltar no tempo. Uma imagem borrada me fez reconhecer a mesma mulher que estava na foto da minha avó. Tá tudo ligado. Você é parte disso. Não havia mais volta. A história da minha vida estava se transformando em um quebra-cabeça confuso. E as peças estavam se encaixando de maneira que eu nunca imaginaria. O que eu faria agora? O passado e o futuro estavam prestes a colidir em uma tempestade de verdades não ditas. Cada escolha parecia uma porta para o desconhecido, e eu estava no olho do furacão. Fiquei ali, parada, com o celular na mão e o diário aberto na outra. O ar estava pesado. Meu irmão, o que mais eu não sabia? O homem que acabara de entrar era uma bomba-relógio prestes a detonar. Mas eu nem sabia por onde começar a processar. A adrenalina escorria pelo meu corpo enquanto Daniel olhava para mim, de olhos arregalados. Não, pode ser verdade. Eu sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Meu irmão? Como isso era possível? Sentia como se o chão estivesse se movendo sob meus pés, arrastando-me para um buraco escuro de dúvidas. Precisamos sair, agora, ele disse, puxando a mão do meu braço com uma força desesperada. Eles estão vindo atrás de nós. A urgência na voz dele não deixava espaço para discussão. Ele estava temendo.
E a expressão no rosto de Daniel se transformou de confusão para pânico. Quem está vindo? Perguntei, o coração pulsando no peito. A mulher que estava ao meu lado parecia tão perdida quanto eu. Do que você está falando? A sala estava em silêncio, como se tudo ao redor estivesse esperando pela resposta. Os homens que você viu no jornal? Eles são parte da nossa história, Laura. Parte de algo muito maior que você imagina. Ele gesticulou, seu olhar caçando a porta como se ela fosse a única saída. Eles não querem que você descubra a verdade. O passado da sua avó está ligado ao que está acontecendo agora. E você não pode ficar. Antes que eu pudesse reagir, um estrondo na porta quase me derrubou. Era como um trovão que reverberava na sala, interrompendo a tensão. A porta se abriu com um golpe forte, revelando um grupo de homens que parecia saído de um pesadelo. Vestidos em terno, de expressões frias, eles mostravam que eram pessoas sérias e perigosas. Meu estômago revirou. Laura, um deles disse, com uma voz gelada, você precisa vir conosco. A verdade que você busca não é sua para descobrir. Era como se aquelas palavras fossem um golpe, um aviso sombrio que ecoava no silêncio da sala. Eu olhei para Daniel e então para meu irmão. Eu deveria confiar nele? Mas aquele homem que aparecia na minha vida, trazendo tudo isso, não me dava segurança. O pânico se espalhou pelo ar, como se alguém estivesse soprando fogo em uma folhagem seca. Não vou com vocês, eu gritei, mais coragem do que eu realmente sentia. E não vou deixar que levem minha família. A mulher ao meu lado parecia se encolher, mas eu percebi que ela também estava focada em mim, como se esperasse que eu tivesse uma saída. Laura, não faça isso, Daniel implorou, mas eu não estava. Disposta a ceder. Naquele instante, a verdade pesada que dei um passo à frente. Se eu sou realmente parte disso, eu vou descobrir. Os homens hesitaram. Eles não estão prontos para a verdade. Um deles murmurou, seus olhos observando cada movimento, como cobras esperando para atacar. A sua avó fez um pacto, algo que requer mais do que um simples segredo. A sala estava prestes a explodir. O medo tomava conta de mim, mas a determinação também crescia. O que vocês sabem? O que aconteceu com a minha avó? A pergunta saiu como um sussurro, mas eles trocaram olhares significativos, e isso me deu combustível. Os erros dela. O homem que parecia ser o líder começou, mas então algo aconteceu. Uma luz disparou do meu celular. Um novo aviso. Laura, estou vindo para te ajudar. A mensagem era de Alex. Meu coração disparou. Alex? O ativista que sabia da minha vida? Ele estava no meio disso tudo? Os homens pareciam perceber a mudança e a atmosfera ficou eletrificada. Daniel e meu irmão se entreolharam e a expressão no rosto de cada um contava a história de um mundo muito maior e muito mais perigoso do que eu imaginava. Então, tudo aconteceu de uma vez. O homem mais próximo de mim avançou, mas a porta se abriu abruptamente, revelando Alex, ofegante, como um avivamento em um momento sombrio. Ele estava pronto para a luta. Laura, agora! Gritou. O pânico se transformou em uma corrida desenfreada. Os homens se moveram rápido, mas Alex me puxou para fora da sala.
A sensação de liberdade, misturada com o terror, alimentava minha adrenalina. Eu estava fugindo, mas a sombra do passado estava prestes a nos alcançar. Quem realmente era meu irmão? O que havia realmente acontecido com minha avó? E, acima de tudo, o que pesquisa nessa verdade poderia significar para nós três? A confusão daquele momento ainda estava em minhas veias, mas eu sabia que era só o começo. A verdade estava à espera a um passo de ser revelada. E eu precisava estar preparada para tudo. Ainda estava em choque, perdida entre a confusão, um estrondo atrás de nós, ecoando na sala antes de um grito ensurdecedor irromper. Vão pegar a gente! Ele estava certo. Os homens que vi em momentos de terror eram agora sombras atrás de nós, disparando ordens e ameaças. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. Era tudo um pesadelo, mas estava acordada. Fugimos de um corredor para outro. Nosso caminho era emaranhado e caótico. Cada passo que eu dava parecia nos empurrar mais para dentro de um labirinto. Precisamos de um lugar seguro, Alex gritou, e sua voz estava cheia de pressa. Minhas pernas ardiam, mas o medo me impulsionava. Viramos em um beco escuro, as luzes da cidade brilhando ao fundo. Havia um ar de desespero entre nós e, ao mesmo tempo, uma faísca de esperança. O que ele sabia que eu não sabia? O que mais estava escondido atrás da minha avó e de toda essa história? Uma parte de mim queria perguntar, mas a urgência do momento não permitia. Quando finalmente encontramos uma porta lateral de um restaurante, Alex empurrou-a e nós entramos apressados. O cheiro do tempero misturado com o calor das frituras inundou meu nariz, mas não era o que eu sentia. Era o peso do mistério pairando no ar. Laura, temos que... começou ele, mas foi interrompido. Logo, houve um barulho na porta. Olhei para Alex e vi o pânico em seus olhos. Então, tudo aconteceu muito rápido. Um homem entrou, mas não era qualquer um. Era Daniel, com a expressão marcada pelo desespero. Laura, você não pode confiar nele. Aquelas palavras perfuraram o ar. Meu coração pulou no peito. O que você está fazendo aqui? Perguntei, confusa e assustada. Ele respirou fundo, seu olhar fixo em Alex. Ele não é quem diz ser. O tempo pareceu parar. Aquela revelação ecoou como um trovão em meu cérebro. Alex hesitou, e então a raiva começou a se acumular em seu olhar. Isso não é verdade! Alex gritou. Seu tom feroz era um misto de indignação e dor. Você não entende nada do que está acontecendo. Cale-se! Daniel respondeu. E eu percebi que os dois não eram só rivais. Havia algo maior entre eles. Um segredo que se escondia sob a superfície. E eu era o alvo. Laura, a sua avó fez uma escolha. Um sacrifício. Daniel disse, sem desviar o olhar de Alex. Ela nunca te contou a verdade. Cada palavra era como um golpe, deixando marcas profundas. De que escolha você está falando? Eu implorei, a voz tremendo. Naquele momento, tudo parecia girar. E a única coisa que eu sabia era que precisava entender. Precisava da verdade. Você é a única que pode quebrar o ciclo, Laura.
Mas você precisa entender o que foi mantido em segredo. Daniel continuou. A sua avó fez um pacto e você está envolvida nele. O que está por vir elimina todos nós se você não agir agora. O pânico tomou conta de mim. O que isso significava? De repente, o mistério que me cercava estava se intensificando. E as sombras, que antes eram apenas lembranças, começaram a se tornar perigos reais. Eu olhei para Alex, sua expressão de dor, agora misturada com compreensão. Laura, se você não confiar em mim agora, pode ser tarde demais, ele disse, a voz baixa e sombria. O que ele estava escondendo? E por que Daniel estava tão determinado a me afastar dele? Então, tudo explodiu. A porta se abriu violentamente e mais homens entrarem. Era como se o ar tivesse sido arrancado de mim. Alex e Daniel se colocarem na frente, prontos para se protegerem. Mas eu sabia que precisávamos de respostas se quiséssemos sobreviver. A sala estava em chamas de tensão e eu estava no centro daquele furacão. O que eu faria agora? Confiaria em Daniel ou em Alex? E, acima de tudo, qual era a verdade que poderia nos salvar? A dúvida cortava minha mente, e eu sabia que não haveria respostas fáceis. Ainda estava em choque, perdida entre a confusão e a urgência. Alex puxou meu braço, e eu corri atrás dele sem olhar para trás. O coração batia forte, como se quisesse saltar do peito. A porta se fechou com um estrondo, ecoando na sala, antes de um grito ensurdecedor irromper. Vão pegar a gente! Ele estava certo. Os homens que vi em momentos de terror eram agora sombras atrás de nós, disparando ordens e ameaças. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. Era tudo um pesadelo, mas estava acordada. Fugimos por um corredor estreito. Nossa trajetória era emaranhada e caótica. Cada passo que eu dava parecia nos empurrar mais para a escuridão. Precisamos de um lugar seguro, Alex gritou, sua voz transbordando pressa. Minhas pernas ardiam, mas um medo me impulsionava. Quando finalmente encontramos uma porta lateral de um restaurante, Alex a arrombou, e nós entramos apressados. O cheiro do tempero misturado com o calor das frituras inundou meu nariz, mas eu mal percebia. Era o peso dos mistérios pairando no ar. Laura, temos que... começou ele, mas foi interrompido. Logo houve um barulho na porta. Olhei para Alex e vi o pânico em seus olhos. Então, tudo aconteceu muito rápido. A porta se abriu violentamente, revelando Daniel, com a expressão marcada pelo desespero. Laura, você não pode confiar nele. Aquelas palavras cortaram o ar. Meu coração pulou no peito. O que você está fazendo aqui? Perguntei, confusa e assustada. Ele respirou fundo, seu olhar fixo em Alex. Ele não é quem diz ser. O tempo pareceu parar. Aquelas palavras ecoaram como um trovão na minha mente. Alex hesitou, sua expressão se transformando de raiva para uma dor profunda. Isso não é verdade. Seu tom era uma mistura de indignação e desespero. Você não entende nada do que está acontecendo. Laura, a sua avó fez uma escolha, um sacrifício, Daniel disse, sem desviar os olhos de Alex. Ela nunca te contou a verdade. Cada palavra dele era como um golpe, deixando marcas profundas. De que escolha você está falando? Eu implorei, a voz tremendo. Naquele momento, tudo parecia girar. E a única coisa que eu sabia era que precisava entender.
Precisava da verdade. Você é a única que pode quebrar o ciclo, Laura. Mas você precisa entender o que foi mantido em segredo. Daniel continuou. A sua avó fez um pacto e você está envolvida nele. O que está por vir eliminará todos nós, se você não agir agora. O pânico me atravessou. O que isso significava? O mistério que me cercava estava se intensificando. E as sombras que antes eram apenas lembranças começaram a se tornar perigos reais. Eu olhei para Alex. Sua expressão, agora, misturava compreensão e um tipo de desespero que me cortava ao meio. Então, tudo explosivamente aconteceu. O homem mais próximo de mim, um dos que estava atrás da porta, avançou e o ar gelou. Eu nunca o tinha visto, mas uma familiaridade estranha se formou. Ele olhou para mim com uma expressão intensa e, de repente, gritou: Laura, eu sou seu pai! Meu corpo congelou. O quê? Quase não consegui falar. Aquelas palavras detonavam em minhas orelhas. A expressão de incredulidade instalou-se no ar pesado. A sala parecia ter desaparecido. Tudo se tornou em silêncio ensurdecedor, enquanto cada um de nós tentava processar a insanidade que acabara de ser revelada. Daniel olhou para o homem, depois para mim. Não, isso é mentira! Sua voz soava desesperada. Mas enquanto ele falava, vi um medo em seus olhos. Um medo que parecia genuíno. Alex parecia ter sido atingido por um raio. Você não sabem o que isso significa. O homem continuou, a voz tremendo. Eu não pude ficar com você, mas eu sempre soube. Sempre estive perto, mas não podia me revelar. As peças do quebra-cabeça estavam se desfazendo na minha cabeça. Uma avalanche de confusão. Por que você fez isso? Por que se escondeu? Eu estava aflita. Precisava de respostas. O homem respirou fundo, o olhar dele firme. Porque o segredo da sua vida não deve ser descoberto. A sua avó não queria que você fosse puxada para isso. Ela fez o que pôde para proteger você. Estava tudo desmoronando. O homem que eu pensava ser um total estranho era meu pai, e todo esse tempo eu estive no meio de uma guerra que nunca entendi. E mais uma vez, a pulsão de horror tomou conta de mim. Meu passado virava uma bagunça. Enquanto tudo isso se desenrolava, as vozes dos homens atrás da porta começaram a se aproximar, exigindo a nossa presença. O tempo estava se esgotando e a tensão na sala aumentava. Laura, o que você vai fazer? Daniel perguntou. Sua voz era um misto de pedido e temor. A cada instante, a sombra do passado cercava meu futuro, enquanto a verdade agora se desdobrava como uma cortina sendo levantada. A escolha estava diante de mim, e mais importante, o que vem a seguir? Ainda estava em choque, perdida entre a confusão e a urgência. O homem que havia se apresentado como meu pai parecia real, mas meu mundo estava desmoronando. Alex estava tenso, pressionando os lábios em um fio, como se tentasse se manter calmo diante da explosão de informações. Daniel, por sua vez, olhava com desconfiança, como se quisesse proteger algo que não entendia. Laura, precisamos correr! Alex exclamou, mas antes que pudéssemos mover um músculo, a porta se abriu com um golpe retumbante. O homem que havia entrado, que se dizia meu pai, pareceu atentar para a nova ameaça. Seus olhos estreitaram numa expressão de puro pavor.
Mais sombras estavam ali, e não eram nada boas. O que parecia ser uma equipe de homens robustos, vestidos de maneira formal e com expressões de ameaça, irrompeu, cercando a sala. Era como se tivéssemos entrado em um filme de ação. Mas ali não havia roteiro. Só um desespero crescia. Aí está ela! Um dos homens gritou. A voz era cortante. Sabíamos que você estaria aqui. Meu comentário vinha em um sussurro, um instinto de sobrevivência. Alex, o que está acontecendo? Você não está salvo aqui. Eles vão levar você com ou sem consentimento. Ele respondeu, seu olhar percorrendo a sala freneticamente. Estava claro que a situação era crítica, mas o tempo estava se esgotando. Os homens tomaram posição, bloqueando todas as saídas. O meu pai, com um ar de determinação, enfrentou o grupo. Vocês não tocarão nela, gritou, com um fervor que surpreendeu a todos nós. Um dos homens, que parecia ser o líder, riu de forma sarcástica. Olha como se porta, como se tivesse alguma chance. Enquanto a tensão aumentava, eu senti o golpe da adrenalina. Olhar para aqueles homens era como fixar os olhos em uma tempestade prestes a se abater. Naquele momento, uma ideia maluca surgiu na minha mente. Esperem! Minha voz cortou a sala. O que estão fazendo aqui realmente? Quem são vocês? O que somos não importa. O que importa é que você pertence a nós agora e tem uma decisão a tomar. O homem, que parecia mais velho e mais calmamente ameaçador, disse: A sua vida tem um preço e você irá pagar por isso. Eu não entendo, eu murmurei, enquanto a realidade se instalava em mim como um golpe no estômago. Olhei para Alex, buscando uma resposta. Ele tinha que ter uma solução, mas antes que ele pudesse responder, algo surpreendente aconteceu. A janela do restaurante quebrou violentamente. Vidro voou por toda parte e um grito estrondoso ecoou. Um grupo de homens armados entraram pela abertura. 3 deles já visando a nossa direção com armas em punho. Saia do caminho! Eles gritaram. Uma cena de um filme de ação, mas desafiante e totalmente nua de glamour. É uma emboscada! Daniel gritou, com um olhar de pânico. Eu não conseguia processar. A confusão avançava mais rápido do que meu cérebro. O que estava acontecendo? Na troca frenética de olhares, percebi que o homem que se apresentou como meu pai agora estava em choque. Uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. Não pode ser, ele sussurrou, olhando para o homem à frente, que claramente era o líder dos novos invasores. Vocês dois não sabiam, não é? O homem, com um semblante que misturava desdém e excitação, fitou diretamente meu pai. Não faz ideia que Nossa Senhora está mais perto do que imagina. Você fez a escolha errada. A verdade finalmente se revela e todos vocês pagarão. A sala ficou em silêncio. A menção de Nossa Senhora ergueu como um eco distante no ar pesado. Fiquei boquiaberta, sem entender, mas o olhar de todos sobre mim mudou drasticamente. Laura, meu pai se virou para mim com um olhar tenso. Precisamos ir. É a única maneira de você não ser pega no meio disso tudo. O homem à frente fez um gesto furioso, e antes que eu pudesse hesitar, o dilema se tornava visceral. A confusão girava em minha mente, e cada segundo parecia mais ameaçador. E eu percebia que tudo era uma questão de vida ou morte.
Mas por que Nossa Senhora? O que isso significava para mim? Eu vacilava, sem saber se deveria confiar no homem que dizia ser meu pai ou em Alex que estava ao meu lado. E no turbilhão, o que eu sabia começou a desmoronar. Era tudo tão confuso e tão intenso. Em meio ao caos, a única certeza que tinha era que precisava fazer uma escolha. E essa escolha teria consequências monumentais, moldando não apenas meu futuro, mas de todos que estavam próximos a mim. A tensão aumentava e gritos ecoavam pela sala, cerrando o cerco em torno de nós. O peso do desconhecido estava prestes a me engolir, e a única pergunta que persistia em minha mente era: qual seria o verdadeiro preço a se pagar pela verdade? A dúvida me consumia, mas a tempestade se aproximava. Ainda estava em choque, perdida entre a confusão e a urgência. O homem que havia se apresentado como meu pai parecia real, mas meu mundo estava desmoronando. Alex estava tenso, pressionando os lábios em um fio, como se tentasse se manter calmo diante da explosão de informações. Daniel, por sua vez, olhava com desconfiança, mais preocupado em proteger o que considerava verdade. Laura, precisamos correr! Alex exclamou. Mas antes que pudéssemos mover um músculo, a porta se abriu com um golpe retumbante. O homem que havia entrado, que se dizia meu pai, pareceu atentar para nova ameaça. Seus olhos estreitaram numa expressão de puro pavor. Mais sombras estavam ali, e não eram nada boas. O que parecia ser uma equipe de homens robustos, vestidos de maneira formal e com expressões de ameaça, irrompeu, cercando a sala. Era como se tivéssemos entrado em um filme de ação, mas ali não havia roteiro, só um desespero crescia. Aí tá ela, um dos homens gritou. A voz era cortante. Sabíamos que você estaria aqui. O meu comentário vinha em um sussurro, um instinto de sobrevivência. Alex, o que está acontecendo? Você não está salvo aqui. Eles vão levar você. Com ou sem consentimento, ele respondeu, seu olhar percorrendo a sala freneticamente. Estava claro que a situação era crítica, mas o tempo estava se esgotando. Os homens tomaram posição, bloqueando todas as saídas. O meu pai, com um ar de determinação, enfrentou o grupo. Vocês não tocarão nela. Gritou com um fervor que surpreendeu a todos nós. Um dos homens, que parecia ser o líder, riu de forma sarcástica. Olha como se porta! Como se tivesse alguma chance. Enquanto a tensão aumentava, eu senti o golpe da adrenalina. Olhar para aqueles homens era como fixar os olhos em uma tempestade prestes a se abater. Naquele momento, uma ideia maluca surgiu na minha mente. Esperem! Minha voz cortou a sala. O que estão fazendo aqui realmente? Perguntei, tentando ganhar tempo. Quem são vocês? O que somos não importa. O que importa é que você pertence a nós agora e tem uma decisão a tomar. O homem, que parecia mais velho e mais calmamente ameaçador, disse: a sua vida tem um preço e você irá pagar por. Isso eu não entendo, eu murmurei, enquanto a realidade se instalava em mim como um golpe no estômago. Olhei para Alex, buscando uma resposta. Ele tinha que ter uma solução. Mas antes que ele pudesse responder, algo surpreendente aconteceu. A janela do restaurante quebrou violentamente. Vidro voou por toda parte e um grito estrondoso ecoou. Um grupo de homens armados entraram pela abertura. 3 deles
já visando a nossa direção com armas em punho. Saia do caminho! Eles gritaram. Uma cena de um filme de ação, mas desafiante e totalmente nua de glamour. É uma emboscada! Daniel gritou, com um olhar de pânico. Eu não conseguia processar. A confusão avançava mais rápido do que meu cérebro. O que estava acontecendo? Na troca frenética de olhares, percebi que o homem que se apresentou como meu pai agora estava em choque. Uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. Não pode ser, ele sussurrou, olhando para o homem à frente, que claramente era o líder dos novos invasores. Vocês dois não sabiam, não é? O homem, com um semblante que misturava desdém e esquitação, fitou diretamente meu pai. Não faz ideia que Nossa Senhora está mais perto do que imagina. Você fez a escolha errada. A verdade finalmente se revela. E todos vocês pagarão. A sala ficou em silêncio. A menção de Nossa Senhora ergueu como um eco distante no ar pesado. Fiquei boquiaberta, sem entender, mas o olhar de todos sobre mim mudou drasticamente. Laura, meu pai se virou para mim com um olhar tenso. Precisamos. Ia, é a única maneira de você não ser pega no meio disso tudo. O homem à frente fez um gesto furioso, e antes que eu pudesse hesitar, o dilema se tornava visceral. A confusão girava em minha mente, e cada segundo parecia mais ameaçador. E eu percebia que tudo era uma questão de vida ou morte. Mas por que, Nossa Senhora? O que isso significava para mim? Eu vacilava, sem saber se deveria confiar no homem que dizia ser meu pai ou em Alex, que estava ao meu lado. E no turbilhão, o que eu sabia começou a desmoronar. De repente, um grito cortou o silêncio. Traidores! Uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era minha mãe. O choque atravessou todos ali. Minhas pernas tremiam enquanto tentava decifrar o que aquilo significava. Ela estava viva? Você nem deveria estar aqui, meu pai gritou, sua voz carregada de desespero. Eu não queria que você se envolvesse. Ela olhou fixamente para ele, seus olhos cheios de lágrimas. E eu não poderia deixá-los levarem minha filha. A tensão explodiu. O passado não era só meu, era nosso. E todos ali tinham seus próprios segredos. O que mais estava escondido? Uma nova onda de gritos começou. E o líder dos invasores se adiantou, apontando a arma em nossa direção. Vocês acham que podem escapar? A história de vocês acaba aqui. O clima na sala mudou. Uma luta estava prestes a começar. Sentia que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. Mas uma pergunta pairava na minha mente. Quem estava realmente ao meu lado? E o que mais seria revelado entre nós no olho desta tempestade? A tensão na sala estava insuportável. A presença do homem que se dizia meu pai, junto com a súbita aparição da minha mãe, tinha deixado todos em choque. Os invasores à nossa frente estavam prontos para agir, e eu sentia o peso do mundo nas minhas costas. O que você quer de mim? Consegui perguntar, minha voz saindo como um sussurro trêmulo. Precisamos levar você para um lugar seguro, Laura, meu pai disse, sua expressão refletindo um desespero genuíno. Eles estão atrás de você porque conhecem a verdade. Ele se virou para o homem,
que liderava os invasores. Não deixarei você tocar nela. Vocês acham que podem fugir da verdade? Nossa Senhora não permitirá, o líder respondeu, com um sorriso cruel no rosto. A adrenalina pulsava nas minhas veias. O que ele queria dizer com isso? A menção de Nossa Senhora soava como um eco sombrio no ar. Uma pista para um mistério maior que rondava nossa família. Precisamos de respostas, gritei, o suor escorrendo pela minha testa. O que está acontecendo? A sala estava cheia de raiva e confusão, mas eu precisava saber. Minha mãe olhou para mim. A dor nos olhos dela cortava como uma faca. Laura, tudo o que fiz foi para te proteger. Antes que alguém pudesse responder, os homens avançaram. Alex se pôs à frente, pronto para proteger qualquer um de nós. Você não vai levar a Laura, gritou, plantando-se como uma barreira humana. Mas meu pai empurrou Alex para o lado, olhos fixos no líder. Se você quer lutar, lutaremos. Uma troca de olhares me fez sentir que, de uma forma estranha, todos estavam em um mesmo barco. Isso era reconfortante no meio do caos. Então, houve um estrondo. A janela atrás de mim se estilhaçou e a luz intensa da manhã invadiu o ambiente. Ouvindo os gritos e o barulho dos passos se aproximando, percebi que estava no olho do furacão. Saia do caminho! Ordenou o homem à frente. O pânico crescia, e aquela foi a centelha que acendeu tudo em mim. Chega! Gritei, e uma onda de coragem tomou conta. Eu não sou uma moeda de troca. Se querem a verdade, terão que ouvir do meu jeito. Os homens pararam, surpresos com minha ousadia. Meu coração batia descontroladamente, mas eu precisava unir os pedaços. Estamos todos no meio disso, continuei, lutando para manter a compostura. Se um pacto foi feito, eu quero saber a verdade. Não há mais segredos. Em um momento tenso, o silêncio pesado foi quebrado por uma voz familiar. Era o meu irmão, que havia estado do lado de fora, agora corando pelo que viu. Laura, eles estão vindo. Ele entrou apressado, mas, antes que pudesse tentar me proteger, os invasores se prepararam novamente. Se precisa da verdade, a terá, disse o líder, sua voz sombria. Ele se virou para os seus homens. Levem-na. Mas antes que eles pudessem se mover, um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala. Uma explosão externa fez o chão tremer e a parede ruía perto de nós. A fumaça se espalhou, obscurecendo a visão. O caos se instaurou e tudo virou um turbilhão. Em meio à confusão, um agente do governo entrou, gritando ordens. Todos no chão. Ele se posicionou entre nós e os invasores, armas em punho. Senti um misto de esperança e medo. Laura, vem comigo! Meu pai gritou, estendendo a mão. Eu hesitei, mas a urgência do momento agarrou meu coração. Olhando para Alex e minha mãe, que agora tinham expressões de desespero, percebi que, independentemente de quem eram, era hora de deixarmos o passado para trás e começarmos a construir um futuro. Foi então que percebi. Não importa o lugar. O que importava era quem eu levava comigo. Pegando a mão do meu pai, a sala em chamas e gritos ecoavam atrás de mim. Olhei para Alex, que estava prestes a me seguir. Confie em nós, ele gritou. Respirei fundo. A mistura de dor e esperança preenchia o ar, enquanto a fumaça envolvia tudo ao nosso redor.
Sair daquela sala representava não apenas escapar, mas também a chance de reescrever nossa história. As revelações não seriam simples, mas havia vida além da dor, além dos segredos que nos mantinham cativos. Enquanto corríamos para a saída, uma nova dúvida surgia na minha mente. O que nos aguardava do lado de fora? Poderíamos realmente escapar do que nos perseguia? Como uma última medida, voltei-me para eles. Eu não vou desistir. Não importa o que aconteça. Eu vou descobrir a verdade. As palavras ecoaram por entre a fumaça, e ao sair, uma flicker de esperança começou a brilhar. Essa história ainda não terminou. Muitos mistérios ainda nos esperam. E se você quer saber o que acontece a seguir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio, porque cada like alimenta nosso algoritmo e nos ajuda a chegar mais longe. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com sua interação. Vamos juntos nessa jornada.